Fala, amante da música, tudo bem com você? O público do site britânico Music Radar escolheu em maio de 2011 a capa de Dark Side of the Moon do Pink Floyd como a melhor de todos os tempos. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre meus álbuns favoritos de todos os tempos e Dark Side, obviamente, está entre eles. Se você quiser dar uma olhada, tá aqui no card. As vendagens astronômicas com quase 30 milhões de cópias vendidas, o Guinness Book e a EMI, gravadora da banda, que, como diz a lenda, foi obrigada a construir fábricas especialmente para prensar este disco, só vem a confirmar esta tese. Com a intenção de estabelecer outra faceta do novo Pink Floyd, tentando talvez se desvincular do passado musical como Syd Barrett, mas que, curiosamente, sempre está presente como um fantasma ao redor do Pink Floyd. Não é à toa que a belíssima Wish You Were Here é uma grande homenagem a Syd, que inclusive eu já analisei aqui no canal. Se você quiser dar uma olhada, é só clicar aqui no card. A apresentação gráfica do álbum foi retirada dos designers da EMI e entregue aos velhos contatos de Waters e Gilmour, em Cambridge. Storm Thorgerson e Aubrey Powell, recém-estabelecidos como desenhistas de capas de disco, sob o nome penosamente contracultural de Hypgnosis, felizmente decidiram não adotar o nome de Consciousness Incorporated. O desenho continha apenas uma minúscula imagem da banda. Muito mais importante, aparentemente, era uma série sortida de elementos exóticos como parte da era psicodélica inicial. Estávamos interessados em drogas, histórias, em quadrinhos da Marvel, zodíacos, montagens, colagens e toda a essência oriental que se infiltrara no movimento hip, refletiria Powell. Mais tarde, Rick Wright disse a Powell e Thorgerson que eles deveriam tentar uma coisa mais esperta, mais enxuta, com mais classe. Said, let's go for something very graphic and very simple. Storm generally, when he's presenting ideas to us, presents a whole bunch of stuff. Aubrey Powell e Storm Thorgerson puseram-se a pensar sobre o tipo de tema que poderia ilustrar o design. Tive várias conversas com a banda sobre o que eles queriam na capa, lembra Thorgerson. Roger explicou o lance intelectual da música, o tema da loucura, a maluquice do rock and roll e a loucura em geral. Quando The Dark Side of the Moon era mencionado, diz Aubrey Powell, isso sempre se dava no contexto do fundo da mente, algo a ver com o desconhecido, porque na época, o lado escuro da lua não era conhecido. Sempre fora considerado uma metáfora para outro lado da loucura. Para mim, isso sempre esteve claro. O que Thorgerson e Powell criaram, porém, tinha uma ligação muito tênue, quando não inexistente, com tais preocupações. A imagem de um prisma estava em suas cabeças havia muito tempo, graças, na lembrança de Powell, pelo menos, a um livro que Thorgerson trouxera para uma das sessões de maratona intelectual deles. Nas reuniões que fazíamos, Storm sempre trazia montes de livros, frequentemente separávamos imagens para ideias iniciais. Um dos livros que tínhamos publicado nos anos de 1940 ou 1950 estava cheio de fotos em preto e branco e uma ou duas em cores. Uma das imagens era de um prisma de vidro pousado sobre uma partitura de música, sendo atravessado por uma luz. E do outro lado dele, através da partitura, estava o espectro. Lembro-me de Storm ter dito, não é uma imagem fabulosa? Um design prismático da Hypgnosis foi logo proposto para ser o logotipo de um novo selo de discos britânico chamado Clear Light, mas não deu em nada. Quando a ideia foi reavivada e aplicada ao disco que seria lançado pelo Pink Floyd, Thorgerson alegou que via todo tipo de conexão, reapresentava tanto a diversidade como a
clareza do som da música. De maneira mais consciente, trabalhava a favor de uma banda com reputação por seus shows de luzes. Havia também ideias mais conceituais em jogo. O triângulo é um símbolo da ambição, um dos temas com que Rogers se preocupava. Havia várias ideias convergindo ao mesmo tempo. Além de a relevância para o grupo, Aubrey Powell enxergava uma vaga ligação com o público. As cores do arco-íris eram de longe as preferidas da nação hippie, diz ele. A banda não era de hippies àquela altura, mas aquilo era definitivamente característica do tipo de pessoa que comprava os discos do Pink Floyd. Acho que a ideia de um ponto singular refratando-se naquelas belas cores era também simbólico. De um grupo único saíam todas aquelas cores múltiples. Apesar das forças da imagem do prisma, num esboço em cartolinas pretas com faixas de papel colorido, Torgerson e Powell ofereceram ao grupo variedade de ideias, com 10 opções de design. A maioria delas se perdeu para a história. A única coisa de que lembro é que nenhuma delas envolvia a lua, diz Powell. Acho que falamos de queijo por algum tempo, mas não passou da prancheta. As várias alternativas foram finalmente apresentadas à banda foi em Abbey Road, conta Powell. Havia uma certa atmosfera, eu lembro. O ambiente estava à meia luz. Storm e eu colocamos as artes esboços em 30 por 30 centímetros em torno dos instrumentos. Rogers bateu o olho no desenho do prisma e disse: "É este." Nick imediatamente fez a mesma escolha, seguindo por Dave e Rick. Não sei bem porque aquela tinha tudo a ver, diz David Gilmour. I think they produced about 10 sleeves. They were put round a room. I think it was a part of must have been part of Abbey Road, some storeroom or something. The sleeve is so wonderful for whatever reason it is that nobody even looked at any of the others. They just yeah, never mind that. Yeah, that one. That one. That one. All of us absolutely went. Brilliant, terrific, love it. And I was actually trying to make them stay in the room, to persuade them to say, "Listen, guys, can you please consider this one?" I mean, I really spent a long time getting it together. No, that one. It was sort of unanimous, just obvious. Nearly anyone who wanted an album cover without wanting themselves to be on it would have chosen that if they'd seen it for almost any subject, but it seemed particularly appropriate to this one. Quando o Storm mostrou-nos todas as ideias, não havia dúvida, era aquela, uma capa brilhante. A gente podia olhar para ela depois daquele primeiro momento de brilho e pensar: ora, é uma ideia muito comercial, é muito seca e simples, vai ficar ótima nas vitrines das lojas. Não era uma bela foto de 4 garotos saltando pelos campos. Aquele fato não nos escapou. Não houve arte original para The Dark Side of the Moon. O desenho do prisma, executado por um funcionário da Hipgnosis chamado George Hardy, foi rascunhado numa série de instruções para os impressores da EMI, que trataram a capa com uma camada mecânica de tinta. Não foi nada difícil de criar, diz Aubrey Powell. Na verdade, eu era contra, porque sendo um cara voltado à fotografia, queria fotografar o prisma e fazer a coisa para valer. Parecia algo frio, quase sem espírito, mas me venceram no grito. À medida que a ideia progredia, as mentalidades geralmente bolorentas da gravadora informaram a banda que talvez ela tivesse mais dinheiro disponível. Roger Waters pôde assim sutilmente fazer uma emenda no plano da Hipgnosis, o que permitiu a inclusão de um elemento que viria a refletir o som de abertura e de fechamento do álbum. No começo, diz Waters, era apenas uma capa quadrada. Depois a companhia nos falou que pagaria por uma capa dupla. Então eu disse: por que não fazemos as cores correrem no meio e botamos a imagem de uma batida cardíaca atravessando a parte interna? E foi o que ficou. Por sugestão de Storm Torgerson, outro desenho de prisma foi acrescentado à contracapa e permitiu uma imagem circular, na qual a luz entrava no prisma e se dividia no espectro. Depois penetrava em outro prisma, tornava-se um raio único
de novo e assim por diante. Torgerson rapidamente percebeu que a ideia permitiria que as lojas de discos criassem mostras contínuas, simplesmente colocando a capa, o interior da capa dupla e a contracapa lado a lado. Que arranjo fabuloso, estendido por toda a vitrine até o interior da loja e saindo pela porta para a rua. Ele escreveu em 1997 no seu livro de memórias e portfólio, Mind Over Matter. Todo esse raciocínio comercial concentrado não nos levou a lugar algum. Nunca vi esse atributo ser utilizado na venda e na promoção de Dark Side of the Moon. That tied in with some lyrics that Roger was writing, and this in itself tied in with pyramids, and pyramids seem to be really good symbols for sort of madness and greed. I think lots of people, they will see a pyramid now, they will think Dark Side of the Moon. Espero que você tenha gostado. Eu utilizei trechos do livro The Dark Side of the Moon, os bastidores da obra-prima do Pink Floyd, como referência. Tenho certeza que você também vai gostar de ler esse livro. Se você quiser ler e também me ajudar, é só comprar pelo link que está aqui na descrição desse vídeo. A versão digital está a apenas R$17, vale a pena. Atenção, isso aqui é muito importante. Quero te fazer um convite para me seguir no Insta, meu arroba é o gui_fari.as. Lá tem conteúdo exclusivo para você que quiser ter um contato mais pessoal comigo. Aqui na tela, outros vídeos que você pode gostar. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.